Então eu li mais um livro, no caso eu li Psicose pela Tai-Chan. Normalmente quando eu faço esses vídeos de reviews de fanfic, eu fragmento em vários pedaços porque é o meu processo de leitura. Por estar se tratando de um super fininho e muito envolvente, na minha opinião, eu li 2 capítulos um dia de noite antes de dormir, no outro dia eu só parei quando eu terminei, que no caso foi ontem. Hoje é sábado, eu li ontem na sexta. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu preciso dizer que é o seguinte: não é meu primeiro contato com a autora. Com a obra mas com a autora não é. Eu li uma outra fanfic dela, que eu não lembro agora qual é o nome, mas é uma de Amy Preg, que o Beckham tá grávido de gêmeos, o Chen é o ex dele, é um relacionamento super tóxico, super abusivo. O Chen tá noivo do Dio, alguma coisa assim, tem passagem de tempo, enfim. Eu li essa fanfic dela. Na época me foi muito bem recomendada por várias pessoas. É uma fanfic pra chorar, não sei o que. Queria que ela lançasse fic-book dessa fanfic até hoje. Enfim, fui ler, não gostei, foi uma péssima experiência. Eu fiquei com raiva dos personagens, eu fiquei com raiva das decisões narrativas. E não foi com raiva dos personagens porque eles eram ruins. Eles eram péssimos seres humanos, né, na verdade. Chen Yao era um bosta e o Baekhyun não tinha uma gota de amor próprio. Mas enfim, fiquei com raiva dos personagens, fiquei com raiva das escolhas narrativas da autora, fiquei com raiva do desenvolvimento da história, fiquei com raiva de tudo. E também não tinha gostado muito da escrita da autora, eu achei muito imatura, alguns diálogos muito fracos. Então quando eu peguei Psicose pra ler, eu tava com zero expectativa na leitura, zero. Então foi uma surpresa quando eu amei. Porque assim, a premissa da história já me era muito instigante. Desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa história, já me era muito instigante, muito mesmo. E eu tinha muita vontade, achava assim, a premissa incrível. Na mão de uma pessoa que soubesse estava fazendo, essa é uma história incrível. É uma história muito boa, não é uma história incrível, mas é uma história muito boa. E em comparação à escrita dela na outra fanfic que eu li, que eu não vou saber o nome, evoluiu muito. Não tenho problemas com a escrita da autora nessa fanfic, como eu tenho na outra. O meu único problema com o ponto de vista da história são alguns acontecimentos que você tem que forçar para poder. Você tem que aceitar muita coisa para fingir que acreditou, para a história guiar. Mas assim, não achei uma perda. E alguns diálogos são fracos, em alguns momentos muito específicos. Mas, de modo geral, a escrita da autora amadureceu muito. Isso foi muito satisfatório de ver. Sobre o que é a história: Chanyeol é um menino com esquizofrenia. Ele faz tratamento psiquiátrico com o médico dele, que é o Surro. E um belo dia, quando ele tá voltando pra casa, acredito que tá chovendo, li ontem, mas já esqueci. Mas enfim, ele tá voltando pra casa, ele acaba procurando abrigo numa casa meio abandonada que tem ali. E dentro dessa casa ele conhece um menino chamado Baekhyun. E aí eles começam a conversar. E o Baekhyun diz que é uma manifestação da cabeça dele, né? Que ele não existe de verdade, mas o Chanyeol fica: eu acho que você existe. Eu sei que no começo eu super tava comprando que o Baekhyun existia de verdade. Aí depois de um tempo eu comecei a achar que o Baekhyun não existia de verdade. Porque o Chanyeol é muito agressivo nessa fanfic. Ele muitas vezes não, mas uma vez ele já pegou o Baekhyun pelo colarinho, jogou contra a parede. E assim, eu não consigo acreditar que uma pessoa seja passiva numa situação de agressão dessa. Então assim, fazia muito sentido ele ser uma manifestação na cabeça do Chanyeol, né? Um aliado, né? O arquétipo do aliado. O Baekhyun... E a história é sobre isso, né? São arquétipos de aliado, né? Falta num o que o outro tem em excesso. E lá pelas tantas eles até falam isso. Enfim, aí tem o Baekhyun, ele gosta do Baekhyun, o Baekhyun gosta de desenhar ele, eles começam a conversar, e o Chanyeol gosta da companhia dele. E aí, como o Baekhyun disse que não existia, era uma manifestação da cabeça dele, eu comecei a desconfiar de todo mundo ao redor dele. De todo mundo ao redor dele. Quando o Serrum apareceu, que o Serrum é um colega de escola dele, eu também. Serrum não existe. Psiquiatra não existe. Eu tava desconfiando de todo mundo. Tava mesmo em aquele filme lá, O Sexto Sentido, I See Dead People, pronto, tava desse jeito, todo mundo. Ninguém existia na vida real. E aí a história vai desenvolvendo, o Serrum se mostra uma pessoa interessada na vida de Chanyeol. Chanyeol, por não ter muitos amigos e, assim, ter sofrido bullying pelos episódios que ele tinha na escola, ele meio que não sabe se relacionar com as pessoas, ele é meio resistente à presença do Serrum, mas com o tempo começa a ceder. E ao mesmo tempo ele vai construindo uma relação com o Baekhyun. Tem um determinado ponto, ainda no começo da história, que ele mudou o medicamento e o Baekhyun parou de aparecer. Ele parou com o medicamento para poder voltar a ver o Baekhyun. Ele desenvolve uma dependência do Baekhyun vice-versa. E aí lá pelas tantas o Serrum beija o Chanyeol, né, dá um selinho nele. E o Chanyeol, né, tipo, não é porque tem um cara me beijando, é porque eu gosto de outro, no caso ele gosta do Baekhyun. É importante, o Serrum sempre tem hematomas no rosto e até então se acredita que é por causa de violência doméstica.
Mas enfim, a história vai avançando, eles vão desenvolvendo a relação, né, o Baekhyun e o Chanyeol. E aí a gente chega no meio da história, né? Se fosse no roteiro, chamaria midpoint. Que a gente descobre que o Baekhyun, na verdade, não é uma manifestação na cabeça do Chanyeol. Ele existe na vida real. E a verdadeira manifestação na cabeça do Chanyeol é o Sehun. Porque a gente tem uma... Inclusive, toda essa sequência é muito bem construída no meu ponto de vista. Desde o momento que o Chanyeol arrasta Porque nesse momento da história, o Chanyeol e o Sehun meio que estão brigados. Porque o Sehun tem sentimentos pelo Chanyeol e o Chanyeol não consegue retribuir. Mas aí o Sehun... O Chanyeol arrasta o Sehun pro lugar onde ele normalmente encontra com o Baekhyun. E pede pro Sehun dizer, você tá vendo alguém? E o Sehun, não estou vendo ninguém. E o Baekhyun, tipo, fica calado na dele, né? Porque ele acha que o Chanyeol tá pirado. E aí ele entra, fica Brasil Devastated, né? Porque o Baekhyun não existe. Enfim, aí essa sequência se dá, aí depois a gente encontra com o Sehun de novo. O Sehun vai com o Chanyeol pro mesmo lugar lá, na região onde fica a casa, no mesmo terreno. Que eles encontram com o Baekhyun e tira a própria vida. E aí o Chanyeol entra em desespero, liga pra mãe, quando chega lá, a mãe diz, não tem nenhum corpo aqui. E a gente percebe que a verdadeira criação da cabeça do Chanyeol é o Sehun. E a gente descobre que o Baekhyun, na verdade, é um amigo do Suho, que é o psiquiatra dele. E... Por quê? Porque o Chanyeol vai lá, tem uma consulta, pede pra usar o banheiro, acaba entrando num quarto. Quando entra num quarto, vê os desenhos do Baekhyun, o tico e o teco dele funciona, eles juntam mais um, entende, pede pra ver o Baekhyun. Eles têm uma conversa, assim, muito sofrida, né? O Chanyeol é super agressivo com ele, o Baekhyun também, tipo diferente de agressividade. E a gente descobre que o Baekhyun tem uma doença em estágio terminal, eu acho que é leucemia. Ele tem um câncer. E ele desistiu de tratamento, porque, enfim, né? Era melhor viver alguns últimos meses como ele queria do que viver dependente. E aí que é onde a história... Não é que ela me perde, mas você tem que forçar um pouquinho pra aceitar, né? Primeiro que, assim, Suho sabe que Baekhyun e Chanyeol se encontram e, aparentemente, é super passivo nessa situação, né? E Suho, lembrando, ele é eu ia falar veterinário, mas ele é o psiquiatra do Chanyeol. Então, ali a gente passa, assim, a barreira de profissional e cliente profissional, né? Paciente médico. Tudo bem que lá, pelas tantas, ele recomenda outro psiquiatra pro Chanyeol. Mas até lá, eu acho a situação toda muito problemática. E aí, por causa de toda essa confusão com o Baekhyun, o Chanyeol acaba sendo internado, né, hospitalizado, numa clínica psiquiátrica. O Baekhyun vai lá e fala toda a verdade, né? Porque ele fez isso, porque ele sempre achou o Chanyeol atraente, aí viu a oportunidade no dia que ele estava pintando naquela casa, aquela coisa. Acho a justificativa do Baekhyun muito forçou por likes. Sendo sincero, eu acho que a parte mais fraca de toda a trama é essa justificativa do Baekhyun, porque ele fingiu ser uma manifestação na cabeça do Chanyeol. Eu entendo ele dizer que não queria que... Quando ele de fato sumisse, ele não queria que o Chanyeol sofresse, aquela coisa toda, né? Porque ele está até morrendo. Mas achei forçado, de verdade. Acho que é a única parte fraca dessa narrativa. E aí, a partir desse ponto, a gente desenvolve a relação deles. Eles começam a namorar. Se bem que o Baekhyun, o Chanyeol não faz um pedido oficial, mas eles estão juntos, eles se beijam, eles têm a primeira vez. Não é uma cena de sexo explícito, é muito importante falar isso, mas é uma cena muito sensível. E eles dizem, eu te amo. Eu acho, muito rápido. Eu sempre tenho um problema com essas histórias que são muito intensas, muito rápidas. Eu sempre acho que dá pra ir com calma. Mas a gente sabe aqui que o Baekhyun está correndo contra o relógio. E ele não tem tempo pra perder, não tem paciência pra quem tá começando. Mas enfim, eles têm a primeira vez. Enquanto tudo isso acontece, temos o Suho sendo um espírito obsessivo na vida de Chanyeol, perturbando ele à torta e à direita. E a gente tem muitos momentos fofinhos, né? Eles vão pedir doces no Halloween juntos. O Baekhyun fala que queria trocar presentes com o Chanyeol. E aí o Chanyeol compra vários presentes pra eles trocarem, tipo... Porque o Baekhyun, tipo assim, tá morrendo. Ele não vai ver a virada do ano, sabe? Ele não vai chegar ao ano seguinte. E aí ele queria viver vários momentos pra ele ser eternamente lembrado pelo Chanyeol, aquela coisa toda. E aí ele tem um momento que o Chanyeol canta uma música pra ele. E... Final da história, né? Baekhyun morre. É uma cena muito triste. Eu já sabia que o final era triste. Assim, todo mundo fala que o final é de se esgoelar, de chorar. Fiquei muito emocionado, assim, de verdade. Os olhos encheram d'água. Não cheguei a chorar. Mas eu fiquei pensando que essa premissa aqui na mão de uma série, uma minissérie,
Nossa, e na mão de alguém que soubesse o que estava fazendo, ia ser aquela série assim pra se esgoelar. Danny Duquette morrendo em Grey's Anatomy, sabe? Enfim, o Beckham morre numa noite que ele e o Channing passam juntos. E é isso. A história de relacionamento deles termina aí. Né? O Channing não vai pro velório, não visita o túmulo, ele se afasta. O Surro abre uma galeria com as obras do Channing, do Beckham, que eram pinturas do Channing. O Beckham sempre desenhou muito o Channing. E aí ele abre essa galeria, o Channing trabalha lá e o Surro continua a perturbar ele. Mesmo com os medicamentos e com as coisas, o Surro continua a perturbar ele. Até que um dia o Surro meio que convence... O Surro não, gente, o Serrum. O espírito obsessivo é o Serrum, não é o Surro. Confuso, eu sei. Mas eu tenho que chamar o Surro de Surro porque eu não sei chamar o Surro pelo nome de registro dele, que é o nome dele aqui na fanfic. Enfim, o Serrum é o espírito obsessivo. Aí... Porque sim, porque não, faz o aniversário de morte do Beckham e o Channing decide pela primeira vez ir lá no cemitério. É uma cena muito bonita, uma cena muito tocante. Aí, nesse cemitério, o Serrum diz que não vai mais perturbar o Channing, né? Que vai ficar, não vai mais aparecer. O Channing, apesar de tudo, considerava ele um amigo, uma companhia. Acho a palavra amigo muito forte aqui, mas uma companhia. E aí o Serrum fica, a história acaba. Nós temos 2 extras, comento os 2 extras já já. O que eu acho interessante é porque, assim, na minha opinião, o Serrum não é uma manifestação da cabeça do Channing. É uma leitura que eu tive da história. Eu acho que o Serrum é um espírito obsessivo real oficial. É o espírito de um jovem que se matou e que viu no Channing não é uma presa, mas assim, uma oportunidade. Channing já via manifestações da cabeça dele, o que seria mais uma pessoa, né, torra no juízo dele. E eu gosto muito dessa leitura que eu tive. Assim, talvez tenha viajado, 100% talvez tenha viajado. Mas eu gosto muito dessa leitura de que o Serrum, ele é um espírito. Ele é um jovem que precisava de guia, de ser encaminhado pelos espíritos guias. E também tem algum papo sobre religião, né? Porque o Beckham acredita em Deus, porque ele precisa acreditar. E no final da história, quando o Beckham não tinha, tá lá vendo as obras do Beckham na galeria, ele encontra uma obra que tem tipo um poema, uma dedicatória, que só ele consegue ver. Na minha cabeça, o espírito do Beckham escreveu aquilo, sabe? Eu sou uma pessoa que acredita em espírito, vida após a morte, reencarnação, tudo isso. Então, eu sempre... sempre não, mas às vezes quando eu consigo encaixar isso, pra mim é muito melhor e muito mais prazeroso de ler esse tipo de história. Sim, de verdade. E aí a gente tem os 2 extras, né? Um extras é tipo como se fosse a reencarnação dele se encontrando depois de alguns anos. E o outro extra é um e se. E esse e se me deixou muito emocionado. Porque lá pelas tantas na fanfic, eles conversam, se você não fosse morrer, se eu não fosse doente, como seria o nosso futuro? E o Beckham fala que teríamos uma casa no campo, isso e aquilo outro. E esse se é o casamento deles e a rotina deles nessa casa de campo. Eles têm 6 cachorros, o Channing adota cachorro. Sei como eu tenho 3 aqui, um dia desses quase tudo tem um quarto. E é um capítulo muito bonito, né? Interessante de se ler partindo desse ponto de vista, porque é um e se, não vai acontecer. Porque, enfim, né? Beckham morreu e... Enfim. E aí, considerações finais. Eu gostei muito, muito, muito mesmo dessa história. Desde ontem eu tô pensando nela, então assim, quando eu termino fanfic eu ainda consigo pensar nela depois de um tempo, é porque eu gostei. É uma fanfic que eu pretendo reler no futuro. Eu sei que quando eu for reler, ela talvez não sobreviva à releitura, porque eu consigo identificar alguns problemas que pra mim foram passáveis por causa do primeiro contato, da primeira experiência, que foi incrível. Foi muito boa a experiência da leitura. Mas é uma fanfic que me tocou de certa forma. E ao mesmo tempo eu acho muito engraçado, porque assim, por mais que eu tivesse com 0 expectativa pra leitura da fanfic, porque na verdade eu tava com 0 expectativa pra escrita da autora. Desculpe se você estiver vendo esse vídeo. Mas assim, melhorou 100%, tá incrível. Incrível não, mas melhorou 100%, tá ótimo. Eu não gosto de dizer nada incrível quando se trata de criação de texto. Mas enfim, porque eu tenho um amigo que estuda construção de texto, se eu falar alguma coisa incrível ele me bate, metaforicamente. Mas tá ótimo. Mas, ao mesmo tempo que a escrita é muito envolvente, a história é um bom melodrama, que emociona se você gosta pra emocionar, ela é clichê. Sabe? Tipo assim, o plot twist do Serrum ser a manifestação na cabeça do Channing, que pra mim, na verdade, não é um espírito obsessor, foi realmente, eu fiquei pego de surpresa. Até certo ponto, eu achava que o Beckham
era uma manifestação, ele ia se apaixonar pelaquela manifestação e tal hora... Porque o Beckham fala que ele precisa dele, né? O Channing precisa dele. Um aliado, o arquétipo do aliado. E aí, pra quem não sabe o que é o arquétipo do aliado, o aliado numa estrutura, numa história, ele tem aquilo que falta no protagonista. E é isso, né? É o que eles falam lá pela frente. O Beckham tem uma mente sã, mas um corpo doente. E o Channing tem um corpo saudável, mas uma mente doente, né? Eles se complementam, de certa forma. E o Beckham fala, eu achei que ia ser uma história de arquétipo, quando ele superasse esse problema. A problemática, esquizofrenia não é um problema, é uma condição. A problemática do protagonista é o Beckham ir embora e tal, não. Mas aí o fato de descobrir que o Beckham tá vivo traz um outro peso pra história. Talvez, porque quando eu vejo as premissas, eu fico imaginando vários cenários. A gente estuda narrativo, né? Minha área de especialização na faculdade é roteiro. Mas não quer dizer que foi ruim a experiência. Uau, ela não fez aquilo que eu tava querendo, zero. Não, não foi isso, longe disso, assim. História, assim, a trama em si, 5 estrelas. Mas é isso, assim, de verdade, eu gostei muito da história. Parabéns por escrever a história. Gosto dos personagens, eu consigo sentir através da escrita da autora a fragilidade do Beckham. Eu consigo sentir o incômodo do Channing como Ser-Hun. É o Ser-Hun mesmo. Eu consigo sentir o incômodo do Ser-Hun de estar ali, porque às vezes eu sinto que ele é um poltergeist, ele perturba de graça, porque é da natureza dele perturbar. E é isso, eu não tenho muito o que falar, já falei muito, eu acho, mas são as minhas críticas. E eu sou muito, assim, ler esse livro, de certa forma, me trouxe a emoção de querer ler mais. Porque eu tava lendo, mas eu tava meio, sabe, indo devagar. Mas ler uma história que, de certa forma, me cativou, assim, pra ler outros livros maiores. E é isso, né? Não sei qual é a próxima que eu lerei, eu tenho alguma ideia, mas eu não tenho certeza ainda. E tchau, tchau, quem sabe é pra próxima.